lembra-te da tua misericórdia. Sente glorificando ao Senhor Jesus. Esse é um texto bastante conhecido da igreja, mas eu sei que Deus tem algo a falar e acrescentar aos nossos corações esta noite. O gênero textual desse livro de Abacuque é um gênero profético, mas ele é um gênero profético junto com um poético, porque em muitas partes o profeta ele vai apresentar as profecias que ele recebeu de Deus, mas imediatamente ou em seguida ele vai manifestar o trabalhar de Deus, o Deus soberano, o Deus que é sobre todas as coisas, de uma forma poética. E em especial também o texto que nós vamos hoje meditar juntos. Então é profético e poético. O profeta Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias. Logo, o profeta Jeremias e o profeta Abacuque tinham uma mensagem em comum. Eles pregavam para Jerusalém, para Israel, e a mensagem era: arrependam-se. Por quê? Porque o povo estava voltado à idolatria, estava adorando a deuses pagãos, estava vivendo uma vida longe do Senhor. E Deus, então, através dos seus profetas, traz uma mensagem de que, se o povo não se arrependesse dos seus pecados, já o Império Caldeu iria invadir Jerusalém e os levar cativo, exilado para a Babilônia. Mas a condicional para isso não acontecer é o arrependimento. Diga comigo fortemente: o arrependimento me livra da ira vindoura. Glorifica a Deus por isso. Então ele tinha uma mensagem, a mesma mensagem de Jeremias, uma mensagem de arrependimento. Em muitos momentos no livro de Abacuque, o profeta vai misturar ou vai mesclar as profecias que ele recebeu de Deus, juntamente com o seu clamor, com as suas orações. E houve alguns momentos que no livro o profeta clama a Deus e faz certos questionamentos a ele, dizendo o seguinte: por que o Senhor não traz juízo sobre as nações pagãs, aparentemente, mas pelo contrário, se utiliza das nações pagãs para implementar juízo com o teu povo? E posteriormente, após fazer essa pergunta e essa súplica em clamor, o profeta ele vai ser consolado por Deus e ele vai entender o princípio de que ali era a forma de Deus atuar no meio do seu povo por amor. Mas aqui a gente já tem uma aplicação espiritual para as nossas vidas, porque assim como Abacuque tinha essa dúvida, assim muitas vezes nós temos também. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas que desviam, nós olhamos para as pessoas que vivem uma vida de promiscuidade e nós vemos que aparentemente parece que está tudo bem com elas. Mas quando se trata de nós, só de nós imaginarmos e pensarmos em desviar, Deus logo manda uma situação para a gente depender mais dele, sim ou não? E Deus manda logo os seus servos falar conosco. E às vezes a gente fala assim: por que, Deus? Que tem certas coisas que eu não posso usar? Por que tem certos lugares que eu não posso estar? Por que tem certas coisas que eu não posso fazer? Porque se eu pensar só em fazer, não é só fazer, é só imaginar fazendo, Deus já está nos chamando a atenção. Mas por que fulano está no mundo e o Senhor não se importa? Aí Deus também dá a resposta ao profeta dizendo o seguinte: ei, eu faço isso com vocês, porque eu sou um Deus fiel na aliança que eu faço. E a promessa que eu fiz a Abraão, meu servo, é que eu cuidaria de vocês. Eu quero lhe dizer uma coisa: se Deus chama a tua atenção de qualquer coisa ou qualquer pensamento que você tente sair da presença dele, isso não é coisa ruim. É o amor e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Por quê, irmãos? Porque Deus é Pai, sim ou não? Sim. Mas Deus não é Pai de todo mundo. Deus é Pai dos seus servos. Deus é Pai de quem o aceita. Porque a palavra de Deus nos diz que a partir do momento nós todos
de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o penhor da herança. Quem é o penhor da herança? O Espírito Santo. E o que é penhor de herança? Significa que você tem uma herança futura, mas o penhor é a garantia que você vai receber. E a Bíblia diz que esse penhor da herança, que é o Espírito Santo, clama dentro de cada um de nós dizendo: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Deus é Pai, mas Deus é Pai de seus filhos, dos seus servos. Não é uma paternidade universal. Logo, Ele tem um cuidado diferente com aqueles que são os seus filhos, aqueles que aceitaram Jesus, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. E por que Ele tem esse cuidado? Porque há duas verdades. Aqui eu poderia aplicar três, mas eu vou deixar a terceira para o decorrer da mensagem. Mas inicialmente, por que Deus faz isso? Porque há duas verdades. Há duas coisas que Deus carrega na mão. Há duas coisas que Deus se utiliza para colocar em prática o seu juízo. A primeira coisa é uma taça. Diga comigo, taça. Em Jeremias capítulo 25, do versículo 15 até o versículo 29, Deus chega até o profeta e diz assim: eu não me levantei ainda contra essas nações, porque a taça da minha ira ainda não encheu. Você olha para certas pessoas distantes, parece que está tudo bem, mas uma hora ou outra a taça vai encher. A primeira coisa é que Deus tem uma taça, e quando Ele chama a nossa atenção é porque Ele não quer que a taça sobre nós se enche. Mas além da taça, Deus também se utiliza da balança. Diga comigo, balança. Mas só para você lembrar, diga para o irmão, diga assim: Deus tem uma balança. Vou lhe dizer, a Bíblia nos diz que o rei Beltesazar, que inclusive era filho do rei Nabucodonosor, pega os utensílios da casa do Senhor e propõe uma festa de vários dias. E ele começa a usar os utensílios sagrados a Deus para as suas promiscuidades, para as coisas impuras das suas festividades, achando que Deus não vê, achando que Deus não conhece. Mas o Deus de juízo desceu com a balança naquele dia. E diz o texto que ele estava celebrando com os utensílios da casa do Senhor, e de repente diante dele uma mão aparece escrevendo. E a escritura foi Mene, Mene, Tekel. A partir daquele momento, quando aquele rei vê aquela mão escrevendo, ele não sabe decifrar o que estava sendo escrito. Ele começa a tremer. Você já viu alguém bater as pernas com o joelho, bater palmas com o joelho? Ele ficou assim, batendo palmas com o joelho, temendo diante do Deus que tem uma balança. É necessário a gente lembrar que a essência do nosso Deus é de amor, mas como foi dito de manhã, Ele é um Deus de juízo. Chamaram os sábios, dentre deles Daniel, para decifrar aquela escritura. E Deus revela a Daniel: pesado fostes na balança, e fostes encontrado em falta. Por que que Deus nos chama a atenção? Porque Ele não quer que a tua balança dê falta. Porque Ele não quer que a taça de sua ira se encha. Mas por misericórdia Ele quer te alcançar nesta noite. É por isso que, sabendo disso, o profeta Abacuque diz: Deus, lembra-te da tua misericórdia. Oh, glória a Deus! Se há alguém com desejo de desviar nesta noite, se há alguém querendo sair, Deus está dizendo: não, a taça e a balança eu te mostro nesta noite para te dizer: é melhor ficar. É melhor ficar. Diga para o irmão assim: é melhor ficar. É melhor ficar aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Depois dessa aplicação, nós vamos agora adentrar no texto de Abacuque. E nós vamos fazer análise do texto que vai
em toda a perícope que vai até o versículo 17. Mas não vai ser cansativo. Ele começa então escrevendo Abacuque 3, versículo 1. Só que sobre esse verso 1 e 2, a gente vai falar mais adiante. Depois dos versículos 1 e 2, é o qual nós lemos no início deste culto. A partir do versículo 3 até o versículo 5, o profeta ele vai trazer uma narrativa poética de Deus passeando entre as nações. E ele começa a dizer que Deus está andando pelas nações e está observando essas nações. E nesse andar, e nesse observar, Deus começa a manifestar o seu poder e a sua força. O profeta, de forma poética, começa a dizer que Deus abre as suas mãos e raios saem de suas mãos. E ele começa a demonstrar para aquelas nações a sua soberania, o seu domínio, a sua autoridade. Mas especificamente, no versículo 3, o profeta vai fazer uma afirmação muito importante. E ele mesmo, ao escrever, coloca uma observação para uma análise mais profunda. No versículo 3 ele disse: Deus veio de Temã. Ele está andando, ele está passeando. Você consegue imaginar isso comigo? Vou precisar que você preste atenção. Ele está andando no meio das nações, ele está passeando no meio das nações. Aí o profeta diz assim: Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. Aí o texto diz Selá. Toda vez que você lê a Bíblia que tiver a expressão Selá, pode ser duas coisas. Se for no livro de Salmo, pode indicar mudança de tonalidade nos instrumentos. Porém, como não se trata do livro de Salmos, Selá significa pausa para análise. E a gente vai obedecer a Sagrada Escritura nesta noite. Glória a Deus. Deus veio de Temã e do monte de Parã, Selá. Pausa para reflexão. Então a gente reflete: quem é Temã? Eu vou lhe dizer. Temã é a nação que veio de Elifaz, filho de Esaú. Essa é a nação de importante influência na construção dos edomitas e dos amalequitas, que eram inimigos ferrenhos do povo de Israel, ao ponto de Deus dizer que havia desprezado os amalequitas. Temã, ele se origina da tribo de Elifaz, é uma tribo que se origina de Elifaz, e ela é conhecida por sua sabedoria. Temã é uma nação que tinha um conhecimento de um povo sábio, mas não era somente um povo sábio que sabia trabalhar com artifício, não. A sabedoria conhecida de Temã era uma sabedoria intelectual. Só para a gente gravar e memorizar isso, repita comigo: intelectual. Não ache ruim não, porque quando chegar em casa você vai dizer para quem você está chegando, dizer assim: hoje eu ajudei Priscila a pregar, você está me ajudando mesmo. É intelectual, ao ponto de muitos estudiosos compararem Temã com Atenas da Arábia. Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender quem era Atenas. Atenas era uma cidade que valorizava o conhecimento. Atenas era a cidade descrita em Atos dos Apóstolos, composta por filósofos chamados epicureus e estoicos. Uma linha grega que raciocinava e que buscava explicar a origem e a causa da felicidade. Era um povo que queria entender qual é a forma de ter felicidade e de manter felicidade. Era um povo voltado ao conhecimento. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos diz que Paulo, ele vai esperar por Timóteo e ele vai ficar hospedado em Atenas. E quando ele está hospedado em Atenas, ele começa a fazer um passeio pela cidade. E diz o texto sagrado que Paulo se espanta com a idolatria daquele lugar. E de repente, quando ele chega no Areópago, ele percebe que lá havia vários altares levantados para vários deuses. E o que chama a atenção de Paulo é que entre os altares para os vários deuses, havia um escrito o seguinte: ao Deus desconhecido.
E Paulo começa a pregar Jesus, porque o mundo, irmãos, é como Atenas. Até levanta o altar ao Deus desconhecido, mas continua sendo desconhecido mesmo, porque se fosse conhecido, não existia outros altares, era um só. Porque Deus não aceita dividir a sua adoração com ninguém. Então foi dada a oportunidade para o apóstolo Paulo pregar no Areópago, e ele fala sobre Jesus. Ele apresenta o verdadeiro conhecimento e diz: esse que vocês não conhecem é o que eu vim pregar hoje aqui. Mas nós percebemos então que Atenas era um povo marcado pela busca do conhecimento. De Temã também vinham os homens de conselhos. Quem lembra de Elifaz, o temanita, descrito no Jó, que dizia pela sua sabedoria que ele entendia qual era a causa da provação que Jó estava vivendo? Pois é, Deus repreende Elifaz em Jó capítulo 42, versículo 7, dizendo: Jó, diga, ele diz a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti. Preste atenção, eu preciso da sua atenção. E contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Um temanita, Elifaz, que vinha de uma nação, de uma tribo, marcado pelo conhecimento, achava que conhecia, mas nas suas palavras tinha um conhecimento vazio, mas não conhecia profundamente a Deus. E Deus diz assim: fala de mim, mas não me conhece. Fala de mim, mas não o que é reto. Por quê? Porque eu sou o Deus que veio de Temã e estou acima da sabedoria e do conhecimento humano. Vocês dizem que sabem, mas não me conhecem verdadeiramente. E aqui eu abro, irmãos, um parênteses para alertar a igreja de Cristo. É um alerta para você que muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos vivendo na era da idolatria do conhecimento. Conhecimento foi a base, foi o desejo que fez Adão e Eva pecarem contra Deus. Porque na tentação Satanás disse: se você comer do fruto, você vai conhecer como Deus. Porque o conhecimento alimenta. O conhecimento dá uma falsa sensação que a gente está no controle de todas as coisas. O conhecimento faz a gente voar, faz a gente achar que sabe todas as coisas. Mas essa geração idolatra o conhecimento. Nós vivemos na era dos cursos coaching. E eu vou alertar você: cuidado com o curso que você compra. Cuidado com o conhecimento que você adquire, que você acha que vai acrescentar, mas muitas vezes está camuflado falsas ideologias, falsos ensinos e heresias lá dentro. E eu vou te provar na palavra, porque a palavra, o apóstolo Pedro nos alertou. E quando a gente lê, irmãos, o apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 2, Pedro estava dando a entender, e a gente olhando para a nossa situação hoje, que os falsos mestres e os falsos profetas se utilizariam de coisas, de cursos. Escute isso aqui. 2 Pedro, ele diz assim: e muitos, eu estou falando um alerta para você, e muitos seguirão as suas dissoluções, falando dos falsos mestres e falsos profetas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. O que é isso aqui? O que é avareza? É nunca se contentar com o que tem, sempre querer mais. E farão de vós negócio. Que negócio? Com palavras fingidas. O que tem curso aí, edificando quem diz ser cristão, para crescer no empreendedorismo, para crescer nisso e naquilo, que traz todo tipo de heresia e falsos ensinamentos contra a palavra de Deus. A Bíblia já nos alerta: estes falsos mestres e falsos profetas, por avareza, farão de vocês negócio. Eu só quero o seu
dinheiro. Eu quero bater minha meta no Hotmart. Eu quero vender o meu curso na plataforma. E não importa se eu estou falando verdade ou não. Eu chego na inteligência artificial e peço para ela gerar para mim o discurso que eu preciso apresentar. A Bíblia alertou, cuidado, existem falsos mestres e falsos doutores e falsos profetas. Oh meu Deus, nesse tipo de negócio. Aí o que tem de crente sendo influenciado pelo coach, o único capaz de mudar a mente, mudar corpo, mudar alma, mudar sentimento, mudar pensamento, é Jesus Cristo de Nazaré. E o pior de tudo, irmão, é que eles apresentam, eu vou dizer pra você, eles chegam dizendo assim, porque nós somos educados, que crente, porque tem muito crente. Aí você compra dizendo assim, pelo menos é cristão. Cuidado. Aí você começa a assistir os cursos na plataforma. Aí de repente eles dizem assim, é porque a gente cresceu ouvindo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, irmão, não é assim também não. O crente pode desejar sim ter coisa grande. Você pode desejar sim enriquecer. E muitos deles até influenciam e direcionam. Faça o diário de fé. Eu estou falando porque eu vivi na prática. Muitos coaches hoje estabelecem altares ao Deus Mamon. E a Bíblia diz, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem como você seguir a dois senhores. E o que tem de crente buscando a proatividade? O tempo já acabou, mas o Espírito Santo está mandando eu ficar aqui. Glória a Deus. O que tem de crente querendo, usando, qual é o palavreado? Proatividade. A chave. Eu quero destravar. Eu quero avançar. Oh, estou debaixo da autoridade do Espírito Santo para falar aquilo que Ele tem me revelado. Aquilo que a palavra tem revelado. Meu Jesus. Aleluia, Deus. E a gente começa a repetir. A chave para o sucesso. Proatividade. E de repente nosso comportamento, nossas palavras, nossa forma de vestir, nossa forma de ser começa a imitar o mundo. E outra é com camuflagem. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, nem tudo que usa um versículo para ser justificado realmente é verdade. Porque Satanás chega com meia verdade, que é para tentar enganar. Mas a Bíblia nos diz, Abacuque dizendo assim, Deus veio de Temã. Por que, Abacuque? Porque Ele é antes da sabedoria. Ele é antes de todo conhecimento. Aí ele diz depois, mas ele também veio de Parã. Quem é Parã? Irmãos, eu prometo que eu vou encerrar a pregação aqui nesse ponto. Mas ele também veio de Parã. Pergunte para mim, quem é Parã? Eu vou lhe dizer. Parã foi onde o êxodo se deu. Provavelmente foi em Parã que todas as 18 paradas aconteceram. Parã foi o lugar onde Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. E disseram assim, por que Deus só fala com ele? Não, a gente também é usado. A gente também é chamado. E Deus vem do lado de cima. E diz o texto sagrado que Deus vendo aquilo ali, aquela rebelião, aparece para Moisés e diz assim, chama na tenda tu, Miriam e Arão, porque eu tenho um negócio para tratar com vocês. E a Bíblia diz que quando eles entram na tenda, a nuvem fica na porta. Como quem diz, aqui ninguém entra nem sai. Foi isso mesmo. Enquanto Temã é lugar de conhecimento e base humana, Parã é lugar de sinais e milagres do sobrenatural. Enquanto Temã tem uma raiz de dependência de proatividade humana, é em Parã que nós entendemos que o relacionamento
Se tu sabe que eu tenho intimidade com Moisés, se tu sabe que com ele eu falo face a face, por que tu não temeu levantar contra ele? Porque em Parã Deus fala, é relacionamento que abre porta, é relacionamento que faz coisa diferente. Eu nasci no contexto com a minha mãe, irmãos, numa lojinha pequena vendendo variedade, e toda vez que ia bater o mês, minha mãe pegava o dinheiro e dizia assim: Senhor, aqui está o boleto, eu não tenho dinheiro para pagar, mas a primeira coisa que eu faço é separar o que não é meu para a casa do Senhor. Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência. Oh, meu Deus! Meu Deus! Eu sinto a graça dele! Eu sinto a graça dele! Parã é lugar de dependência. Parã é lugar de dependência. Teu ministério que vai abençoar é Deus. A tua casa que vai suprir a Deus. Oh, eu profetizo em nome de Jesus que todas as ciladas camufladas de verdade que Satanás colocou no teu caminho para tentar te fazer tropeçar, cai por terra hoje. É desmascarado hoje. Porque aqui tem crente que chegou em Parã. Tem crente que chegou em Parã. Tem crente que chegou em Parã. Aleluia! Foi em Parã, irmãos. Foi em Parã que os 12 espias tinham que revelar para Moisés como era a terra. Como era a terra? A ideia disse assim: é boa mesmo. Os cachos de uva é tão grande que tem que pegar uma vara, 2 homens, botar no meio e levar nos ombros. Tão pesada que é. Manda leite e mel. É verdade. Porém, os homens são grandes e nós somos como gafanhotos perante ele. Aí aquele alvoroço, burburinho na congregação. Aí se levanta 2 homens com fé. Porque Parã é lugar de posicionamento. Aleluia. E ele diz: ei, para, todo mundo, para. Por quê? Porque eis que nós herdaremos a terra. Glória a Deus. O diabo só apresenta um prato segundo a tua fome. Mas Deus está dizendo esta noite: você vai herdar a terra. Porque foi eu que te prometi. Foi eu quem te prometi. Foi Ele quem te prometeu. Você pode glorificar a Jesus nesta noite. Eu tenho que encerrar. E ele começa a falar da manifestação do poder de Deus, da graça de Deus. E aí ele vai apresentar o último ponto. Eu falei de taça, eu falei de balança, mas agora eu falo de medida. Deus está andando, está vendo as nações, manifestando o sobrenatural. Mas nos versículos adiante, ele diz assim: e Deus parou. Diga comigo: Deus parou. Deus parou. Só que Deus, quando para, não é porque Ele para de trabalhar. Porque uma verdade é: Deus nunca para de trabalhar. Jesus falou: eu trabalho, porque o meu Pai trabalha até. Você está chorando, mas Deus está trabalhando. Parece que está tudo fechado. Oh, meu Deus, mas está tudo fechado, mas Deus está trabalhando. Está doendo, mas Deus está trabalhando. Parece que o céu está de pronto, mas Deus está trabalhando. Parece que as coisas não andam, mas Deus está trabalhando. Para essa semana na tua vida, Deus está trabalhando. Oh, meu Jesus! Oh, meu Jesus! Então, por que Deus para? Nem sempre Deus trabalha, mas nem sempre responde da mesma forma. Tem que ser hora e o milagre acontece. Tem que ser hora e resposta não chega. Mas quando Deus para, oh Jesus, quando não houver sinais aparentes, nem manifestação de juízo, e Ele está parado, é porque Ele para medir. Ele para medir. E diz o profeta: ele parou e começou a medir as nações.
Quem aqui já comprou um terreno? E você vai delimitar o terreno. E você estende a trena ali, eu não sei o que usa hoje, para você tirar as medidas. Por que mede, irmão? Porque tem uma medida estabelecida, sim ou não? Sim. Quando ele começa a medir as ações, é porque ele está delimitando. Por que ele está delimitando? Para cumprir o que ele prometeu a Moisés. Em Êxodo 19:5, ele diz assim: Moisés, embora todo mundo seja meu, vocês serão a minha nação particular. Quando Deus mede, é porque ele está delimitando. E a Bíblia diz que ele está delimitando o que é dele e o que não é. Então, quando Deus para medir, fica na brecha, para tu estar dentro do limite da medida. O Senhor conhece os que são seus. Mas, para ser propriedade particular, Deus colocou um condicionamento e disse assim: agora, se me obedeceres fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre as nações. Embora toda a terra seja minha. Deus mede, diga comigo, Deus mede. Deus mede. Só os homens, Deus mede. Deus mede. As mulheres, Deus mede. os homens, Deus mede. as mulheres, Deus mede. os homens falaram mais forte, mas as mulheres falam mais bonito. Deus mede. Qual é a trena dele medir? Pega as suas duas mãos. Nessa aqui você fala obediência. Obediência. Nessa você fala ali. Eis aí a vara de Deus medindo. Se me obedeceres, se manteres a minha aliança, aí tem gente querendo usufruir de bênção. Está dentro da medida estabelecida de Deus, desobedecendo e fazendo aliança com o mundo. Mas nesta noite, Jesus está delimitando e dizendo assim: ei, se conserta, porque a tua porção é do lado de cá, é do lado de cá. E ele passa entre as nações. E depois que Abacuque vê isso, ele vai proferir no versículo 17: o quê? Eu estava aflito, atônito, preocupado, clamei ao Senhor, mas agora a minha postura é diferente. Por que, Abacuque? Porque eu vi o poder dele. E o que foi que mudou? Mudou o que eu vou te dizer. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque é dele que vem o escape, é dele que vem o socorro, é dele que vem a salvação. E nós estamos seguros. E o profeta que estava angustiado foi consolado, olhando o poder de Deus. E a igreja precisa lembrar do que Deus é. Deus tem taça, Deus tem balança, Deus tem medida. Por isso que nesta noite Ele quer perguntar: tem alguém para Jesus entre nós que quer entregar sua vida a Ele? Nesta noite, tem alguém que quer tomar essa decisão? Se não há, eu quero dizer para todos que estão aqui: como é bom estar dentro do espaço de medida do Senhor. Que Deus traga o verdadeiro avivamento, nos lembrando de quem é Ele por certo. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ministrando com os irmãos e pedir perdão a vocês pelos 9 minutos que passei. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Maravilha. Aleluia. Deus é fiel. Deus continua abençoando.